Eu quero falar com vocês aqui hoje de um caso muito mais comum do que você imagina, que é o caso de intoxicação de animais, tá? Seja por alimento, por medicação, errado ou em dosagem. As pessoas às vezes têm o costume de estar com o animalzinho e acham que está meio doente, ao invés de levar no veterinário, ele vai lá, dá um remedinho de criança que é a mesma coisa, ou outro chega, dá isso. Olha, gente, é um risco muito grande e a gente vai estar falando sobre isso aqui. Eu estou com o doutor Igor Loyola, aqui na internação do Hospital Estima, e está tendo um casozinho aqui que é uma suspeita. Como é que é, o doutor, dessa questão que eu falei aí? É um paciente nosso que chegou, tá, com problemas de convulsão, tá, e uma das suspeitas é uma superdosagem de medicamentosa. Tá? Ele estava tomando uma medicação, só que em excesso, tá, praticamente o dobro da dose, e começou a ter convulsões. Então, uma das suspeitas seria uma intoxicação medicamentosa mesmo. E o risco, essa intoxicação aí, o risco é muito grande? Como é que pode chegar até o animal vir a morrer em função disso? Sim, pode vir a óbito, tá? Dependendo do organismo do animal, do problema e da medicação que esteja tomando em excesso, tá? Pode vir a óbito, sim. Então, sempre as pessoas têm que... Você tem o seu animalzinho que você ama e cuida tão bem, gente... Não medica por conta própria. Você procura um veterinário, procura estar procurando a orientação de um profissional. Tá? É um risco grande, não haja dessa forma, tira aquela coisa que tem lá, que remédio de criança serve para o animal. Eu sei que, não sei, vamos ver se o senhor vai confirmar para mim aqui, existem determinados medicamentos de humano que não podem ser administrados em animal. Isso é correto? Isso é correto. Tá, existe, sim, a gente usa bastante, né, fármacos, né, humano para animais, porém com uma dose certa e orientado pelo veterinário. Algumas medicações não podem dar em animais mesmo. Essa história de criança não tem nada a ver, remédio de criança é para animal? Não, né? não. Sim, alguns fármacos são, né, pode ser utilizado sim, porém com a dose certa. Tá. E a gente está falando de medicamento, que isso aí tem que ter orientação do veterinário, você tem que estar procurando. Notou que o bichinho está meio doentinho, está alguma coisa errada, procura um veterinário. Isso aí é o maior ato de amor que você tem com o seu animal. Não coloque ele em risco. Por quê? Você vai lá, administra um medicamento ou uma dosagem errada ou um medicamento errado, você vai acabar gastando e tendo muito mais despesa com o tratamento, não é mesmo, doutor? Isso é verdade. Tá. A maioria dos casos que acontece, o proprietário às vezes, né, deixa até de ligar para pedir alguma informação, faz a medicação, né, o animal piora o quadro, né, e às vezes Pior. Aí resolve trazer o animal veterinário, às vezes, né, gastando mais ainda. Fica né, mais dispendioso, o sofrimento do animal é maior, porque ele vai ter um sofrimento para ter uma reversão disso aí, e com risco de acabar perdendo o bichinho, né? Agora tem outra coisa também, a gente está falando aqui de medicamentos. E tem também a questão da alimentação. Você já teve casos assim de problemas de animal com medicação ou com alimentação, seja mal acondicionada ou tipo de alimentação? Já. Existem alguns casos de que do proprietário, às vezes, né, da própria alimentação, né, o animal, às vezes, ser intoxicado, às vezes, né, uma ração, né, já mal conservada, ou até mesmo a ração mal conservada. O proprietário, às vezes, compra, né, a granel, e já está tem uma ração já contaminada e tudo, né, ou armazenamento errado também, né, contaminando a ração, podendo provocar alguns problemas gastrointestinais no animal. Comum, eu vou dar um exemplo aqui que eu já vi acontecer. A pessoa vai lá e compra um saco de ração. Né? O preço é mais em conta eu comprar o saco, então eu compro o saco, mas eu deixo o saco, amarro a boca dele e deixo num canto lá. Nós estamos numa cidade, não é só aqui, que rato tem tudo quanto é lugar. O ratinho rói o saco de ração. Né? Então, o ratinho vai lá, ou come, faz a bagunça dele. O que isso pode acarretar para o animal de um rato ter contato com o alimento do animal? Então, a questão assim, do armazenamento. Né? O mau armazenamento vai atrair, né, animais de fora, no caso até, né, roedores e tudo. Tá? E alguns roedores transmitem algumas doenças. Né? O rato, no caso, a leptospirose. Né? Então, assim, um armazenamento correto, né? Ele pode até ser comprado em granel, né? Mas fazer um armazenamento correto para não estar atraindo, né,
animais que, no caso aí, em cidade urbana, o rato, né, causando algumas doenças. Eu falei aqui do saco de ração, não é de não comprar, é lógico que eu também compro, mas é a maneira, eu digo assim, você comprou o saco, aí foi lá, amarrou a boca e deixou no canto. Não, você pode ter lá, eu tenho em casa lá uma vasilha de plástico com tampa, que fica vedado, eu coloco a ração dentro e tampa. Ali não tem como nenhum animal desses aí, o rato, o barato, que for ter contato com a ração. Então são determinados cuidados pequenos que a pessoa pode ter para evitar que aconteça esse tipo de problema com o animal. E tem outra coisa, comida de humano. Eu fiz uma feijoada maravilhosa que eu adorei e o meu cachorrinho está lá querendo. O que acontece? Eu vou lá dar feijoada para ele, que tem risco também? Sim, então a recomendação é sempre dar, né, a ração para cachorro, no caso a ração. Tá? Nunca fazendo condicionamento com a comida humana, por quê? Há condimentos, temperos que podem causar danos ao seu animal. E chega num ponto de intoxicação alimentar, de ter que parar atendimento veterinário, algum problema mais sério para o animal por causa do alimento humano, por ele ter ingerido um alimento muito temperado? Sim, pode. Pode acontecer Pode o mesmo acontecer risco? assim, às vezes não necessariamente uma intoxicação, né, mas uma gastroenterite, tá? Mas dependendo às vezes do excesso que o animal coma ou de uma comida, né, às vezes estragada, tá? Pode ocorrer sim uma intoxicação alimentar. Mas aí a pessoa fala assim, o dono ama o animal, tá lá, ele tá pedindo a comida, chorando, implorando, você tá lá, não, eu vou dar um pedacinho, só um pedacinho, e isso se torna um costume. Tudo que você come, você vai lá e dá um pedacinho. Tem problema isso, doutor? Então, é hábito, né? Do mesmo hábito que, né, os proprietários dão, eles podem, né, adquirir o hábito de não dar também, e o animal vai se adaptar a isso. Tá? Então existem, né, a gente recomenda assim, o proprietário quer dar um alimento, né, fora a ração, né, fruta, né, legumes, tá, pode ser dado, mas sempre orientado pelo médico veterinário. Então tem que ter o cuidado tanto com relação ao medicamento, mas eu achei muito legal a gente estar falando sobre isso aqui, que isso é um caso que acontece muito, a gente fica sabendo de pessoas assim, o meu animal está tendo isso. E tem, como com a gente também acontece, que vem lá, todo mundo tem de médico um pouquinho, toma tal remédio que foi bom para mim. Quando vê o cachorro lá, dá tal remédio. A gente não faz isso. Tem um caso que vocês estão aqui, né, no estima atendendo, que é uma suspeita, né? É uma cachorrinha que estava sendo medicada e ainda não está confirmado se foi como ocorreu essa, né, superdosagem, né, e ela apresentou alguns sintomas, né, ela está em observação e é uma grande suspeita que seja, né, por superdosagem medicamentosa, sim. Então, gente, olha, repetindo para vocês, se o animalzinho está com algum problema, olha, procura orientação veterinária. Hoje em dia não é tão difícil assim, sabe, você vai evitar muito mais problemas. Se a pessoa pensar, eu não vou gastar com veterinário só por causa disso. Não, o problema pode ser maior, você pode gastar muito mais, o sofrimento do animal, o seu sofrimento, então não vale a pena. Deu um probleminha, procura orientação do veterinário. E a alimentação também é muito importante, você está preservando a maneira que você acondiciona a ração do seu animal e evitar a questão de alimentação que a gente consome do ser humano, de a gente ficar com peninha e vai lá, põe um pratinho. Porque eu acho assim, se você dá um pouquinho, isso com o tempo pode causar algum problema no animal? Pode. Aos poucos, né, em pouco, né, o animal, né, vai envelhecendo também, podendo acarretar, né, alguns problemas para a saúde dele, sim. Então a gente fica aqui a dica. Vai medicar o seu cachorro, o seu gato, o seu bichinho aí, sempre com orientação do veterinário. Alimentação humana, nunca. Ração muito bem acondicionada para evitar que determinados insetos, roedores tenham contato, que isso vai trazer prejuízo ao seu bichinho. Então são cuidados mínimos. Vale a pena, não vale o sofrimento de você ver o seu animal doente. Então, ficou o animal doentinho, procura um veterinário. Doutor Igor, brigadão, tá? Nós estamos aqui na internação do Hospital Estima e eu não posso deixar, a gente vai falar a pautinha dos medicamentos aí, mas eu não posso deixar de falar da estrutura que tem, das internações, dos casos que são cuidados aqui. Eu tenho uma dívida grande aqui, porque há 20 dias atrás eu falei aqui da minha cachorrinha Neguinha, que partiu, que infelizmente eu não estou mais com ela aqui, mas ela foi cuidada aqui no Estima pelo Dr. Marcos, foi muito bem cuidada. Eu entro aqui, eu até me emociono,
pelo carinho que eles têm com os animais aqui. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar falando quando é referência. Então, infelizmente, eu não estou com a minha cachorrinha, mas se dependesse do cuidado deles aqui, eu tenho certeza que ela estaria aqui ainda. Tá? Mais uma vez, brigadão, e a gente vai estar sempre aqui mostrando o trabalho de vocês, doutor. Muito obrigado a vocês.